Bom dia, crianças, tudo bem? Eu estou bem também, graças a Deus. Vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje? Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado por cada criança, Deus, que está participando também dessa aula. Continue nos ensinando, Pai, em nome de Jesus, amém. Bem, hoje nós vamos começar a nossa revista. O título da nossa revista é Dia a Dia com Deus. Acredito que todos vocês já receberam a revista, né? Então vamos ficar com a nossa Bíblia, a nossa revista, para a gente começar o nosso tempo de aprendizado da Palavra de Deus. O tema da lição de hoje é Tempo com Deus. O que nós vamos aprender será, hein? Seguinte, eu gostaria de fazer com vocês uma experiência. Aqui eu tenho um recipiente com água e aqui eu tenho dois objetos, uma pedra e uma esponja, tá? Então eu vou colocar essa pedra dentro da água. Vamos observar o que vai acontecer. Agora eu vou tirar. Ó, eu aperto, não sai água, tá vendo? Ela não absorveu água nenhuma. Agora eu vou colocar essa esponja aqui dentro. Apertar ela pra ela descer. Aí eu vou tirar. Ó, quanta água. Ela absorveu a água. Ela consegue espalhar a água, né? Também, ó. Onde eu pego, ó. Aperto, ó, ela consegue espalhar a água. Vamos imaginar que essa água, ela representa a palavra de Deus. E esses dois objetos representam tipos de pessoa. Um tipo de pessoa que é semelhante à pedra e outro que é semelhante à esponja. A pessoa que representa a pedra, ela aprende sobre a palavra de Deus, mas ela não absorve nada. Se aperta, não sai nada. A pessoa que representa a esponja, ela aprende sobre a palavra de Deus, ela absorve e ela consegue espalhar água ao redor dela. A Bíblia, ela é o livro mais lido no mundo. Provavelmente não da forma que deveria ser lido. A verdade é que tem muitas pessoas que falam que a Bíblia é muito difícil de entender. Depende. Se ao lermos a Bíblia nós pedimos ajuda para Deus nos ensinar, nos ajudar, fica fácil de entender a Bíblia. Então nós precisamos, sempre quando nós vamos ler a Bíblia, pedir para que Deus nos ajude a entender a palavra dele. Porque ele deixou a Bíblia para nós lermos, aprendermos sobre ele, porque fica mais fácil a gente conhecer Deus através da Bíblia, porque a palavra dele é um manual. A Bíblia, ela é um manual. Ela está falando sobre Deus, o caminho que a gente tem que seguir para a gente ser bem-sucedido, obedecer a Deus, agradá-lo. Então é através da palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia sempre. A Bíblia é um presente muito precioso que nós ganhamos. Foi deixado para nós examinarmos, lermos, refletirmos e meditarmos nela diariamente. Então, por exemplo, vocês sabem como ler, como começar a ler a Bíblia? Como ter um plano de leitura da Bíblia diariamente? Vou dar uma dica para vocês. Aliás, algumas dicas. A primeira dica é interessante vocês começarem a ler a Bíblia sobre a vida de Jesus. A Bíblia de Jesus na Bíblia está narrada nos 4 evangelhos, que fica no Novo Testamento. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos é mais fácil, então de repente vocês podem começar a ler o Evangelho de Marcos. Ele é menor, ele vai contar sobre a vida de Jesus. É muito legal. Depois que vocês lerem Marcos, aí vocês podem dar uma corridinha lá em Gênesis, no começo da Bíblia. E vocês vão aprender um pouco sobre a criação do mundo, como que Deus criou todas as coisas. É fantástico, é maravilhoso ler Gênesis. Ali vai estar a história do mundo. Muito bom. Depois que vocês lerem Gênesis, vocês podem ir para 1 Samuel, 2 Samuel, e vocês vão aprender ali sobre a história do rei Davi.
O rei Davi, suas batalhas, é muito legal também. Depois vocês podem ler Salmos. A maioria dos Salmos foi escrito por Davi, que é também muito bom de ler Salmos. E aí vocês vão lendo os outros livros também. Mas uma coisa é, sempre que vocês forem ler a Bíblia, separar um tempo para Deus, pegou a sua Bíblia, abriu a sua Bíblia, por exemplo, Marcos, né? Vai começar a ler Marcos. Antes de você começar a ler, você ora. Abaixa a sua cabeça, pede para Deus, para Ele te ajudar. Para Ele te ajudar a entender a palavra dEle, que você quer aprender mais sobre a palavra dEle. Orou? Muito bem. Leia a sua Bíblia. Leu, fez a primeira leitura. Tem alguma palavra que você não entende? É outra dica. Tem alguma palavra que você não entende? Você deixa a preguiça de lado, vai para um dicionário, pega um dicionário. Não tem um dicionário? Pergunta para um adulto que está perto de você. Olha, eu não entendi essa palavra, o que quer dizer? Entendeu agora? Lê novamente, que você já sabe o significado e você já pediu para Deus te ajudar. E aí você vai ler novamente. Leu novamente, sabe o significado? Você vai parar, pensar sobre aquilo que você leu. O que será que Deus quer falar comigo sobre esse texto? Pensa, analisa aquilo ali. Será que Deus está falando uma palavra assim de ordem para você? É uma palavra de ânimo? Tem de bom ânimo? Será que é um puxãozinho de orelha? Então é importante você parar, pensar, meditar no que Deus quer falar com você através daquele versículo. Você terminou, entendeu o que Deus falou com você ali? Aí você vai orar novamente e pedir para Deus, agradece aquele tempo ali que você teve de meditação na palavra de Deus. Você vai pedir para Ele te ajudar a praticar a palavra dele. Muito bem, terminou sua oração? Agora é colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então você começa a praticar aquilo que Deus te falou ali, te ensinou. Não é fácil você colocar em prática, mas é necessário, precisa, porque senão você vai ser igual, não pode ser igual uma pessoa igual pedra. Você tem que ser uma pessoa que você absorve a palavra de Deus e espalha ela por onde você estiver. Então você vai praticar a palavra de Deus a partir desse momento. A Bíblia, ela fala pra gente que é muito valioso a gente colocar em prática a palavra de Deus. Inclusive, no nosso texto de memorização, aí na sua revista, o nosso versículo de memorização ele está em Tiago 1:22. Ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Depois em Josué, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que interessante. Essa palavra aqui, bem-sucedido, isso daí tá querendo dizer aqui nesse texto que não é simplesmente porque nós temos que obedecer a Deus. Sim, temos que obedecer. Mas esse bem-sucedido está querendo dizer que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida quando a gente obedece, quando a gente medita nesse livro que é a Bíblia, dia e noite. E como fazer? Temos que separar um tempo, diminuir o nosso tempo na TV, diminuir o nosso tempo nas nossas brincadeiras, separar um tempo para meditar e aprender, se alimentar da palavra de Deus. E sendo assim, a gente procedendo, a gente sendo dessa forma, nossa vida, tudo será diferente. Porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas que a gente precisa, aquilo que Deus sabe que a gente precisa, Ele nos dará. Então vale a pena nós aprendermos sobre a Bíblia
e praticarmos. Tá bom? Vamos agora falar o nosso versículo agora, nós todos juntos. Está em Tiago 1:22. Vamos lá? Todo mundo com a Bíblia aberta em Tiago 1:22 e vamos repetir juntos. Vocês aí e eu aqui. Vamos lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Agora eu gostaria de orar com você. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que ainda talvez nunca nem ouviu falar, ou já ouviram, mas ainda não entregaram o seu coração para Jesus. Ainda não pediu para Jesus morar e ser o dono do seu coração. Então eu gostaria de fazer essa oração com você que quer, tá bom? Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo. E agora, Jesus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Quero pedir para que o Senhor venha morar no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida e que um dia eu possa morar junto com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau!